Em março de 2015, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro comemorou 450 anos. Fundada em 1565 por Estácio de Sá, sua trajetória e vocação pioneira adquiriu uma importância singular para a constituição e formação da sociedade brasileira. Após a transferência da capital do Brasil para a cidade em 1763, ela ainda se notabilizou por ser a única a sediar um império europeu fora deste continente, por vivenciar a aclamação de Dom Pedro como primeiro imperador do Brasil, por ser palco da proclamação da República e de tantos outros momentos políticos e sociais importantes. No século XX, muito antes de sediar a Copa ou as Olimpíadas, a cidade mostrou sua importância para o mundo ao sediar a Conferência das Nações Unidas, mais conhecida como Rio 92. O Rio de Janeiro é a cidade brasileira mais conhecida no exterior. Parte da cidade recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade e ainda ostenta a 7ª maravilha do mundo. Muito da história do Brasil, das inovações e de seu desenvolvimento tecnológico, teve o início escrito na cidade do Rio de Janeiro. A primeira fotografia, o primeiro cinema, a primeira transmissão de rádio, o primeiro canal de televisão. No Rio, foi lançado o primeiro jornal impresso do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, marcando o início da imprensa no país. E não por acaso, o Rio de Janeiro é a cidade onde foi instalado o primeiro computador em uma universidade no Brasil, onde se desenvolveram os primeiros cursos regulares de computação eletrônica, onde nasceu a Política Nacional de Informática e onde se desenvolveu a tecnologia brasileira para a exploração de petróleo. Isso mostra que, além de ser um expoente da arte e cultura brasileira, de Machado a Jobim, do futebol ao carnaval, o Rio de Janeiro possui na essência de sua história o pioneirismo para o desenvolvimento da tecnologia. E essa vocação deixa um legado de desenvolvimento para todo o Brasil, mostrando para o mundo um fato de dar inveja. Mesmo após 450 anos, além de ser chamada de maravilhosa, o Rio é uma cidade inteligente. A década de 70 constituiu uma fase áurea no desenvolvimento da informática brasileira, e nela a cidade do Rio de Janeiro desempenhou um papel relevante. No seu início, aplicações ligadas ao processamento da loteria esportiva, que capturavam as apostas em cartão perfurado e divulgavam seus resultados com grande rapidez, popularizaram o cérebro eletrônico no seio da sociedade. Ainda na cidade, aconteceram os principais eventos da emergente Política Nacional de Informática. Naquela época, a indústria de computadores era realmente uma montadora, quer dizer, mas era estrangeira. Você tinha a IBM, tinha fábrica aqui, e a Burroughs tinha também fábrica aqui, e a Olivetti, mas a Olivetti era mais máquina de escrever. Empresa de fabricante de computador não existia. Década de 70 no Brasil não existia. Quando uma primeira leva de gente foi para fora, você aprendia a fazer o computador. Hardware e software, botar o negócio lá funcionando. Lá você aprende isso e tem uma indústria, né? Então você tem um mercado de trabalho. Na época tinham surgido os mini computadores, eles viram que era possível fazer uma indústria no Brasil. Né? Aí você chega para cá e diz, eu sei fazer, e aí? Entendeu? Então você pode ensinar a fazer. Então vamos ensinar a fazer. E o cara que eu ensinei a fazer, o que ele vai fazer? Vai continuar ensinando a fazer. Né? E o pessoal que ficou totalmente consciente desse problema na época. O pessoal que vocês estão entrevistando aqui, como o Saúl. Fui para o exterior, fiz o mestrado na Universidade de Stanford, trouxe para cá o que eu pude de conhecimento, fui dar aula na PUC, fomos fazer o canal na Petrobras para espalhar. O que causou a reserva de mercado, toda essa coisa? A origem disso está na primeira crise do petróleo. O preço do mercado do petróleo quintuplicou em um fim de semana.
Aí o Brasil ficou sem dinheiro para nada, quer dizer, sem reservas para nada. Quando o Brasil chegou à conclusão de que estava gastando dólar, principalmente as 3 maiores itens de importação naquela época eram aviões a jato, máquinas rodoferroviárias e computadores. Então o governo teve que contingenciar a importação de computadores, aí é que a Capri acontece, tomando conta de o que entrava e o que não saía. Foi criado aqui no Rio de Janeiro a Comissão de Atividades de Processamento Eletrônico de Dados, a Capri, que era para coordenar todas as atividades de informática no Brasil. Era possível dizer, por exemplo, para a IBM ou para as empresas estrangeiras que elas não tinham prioridade para importar as peças para fabricar aqui. Porque você não conseguia fabricar sem importar peças. Nem as empresas nacionais conseguiriam fazer isso. E ela definiu que, para ter acesso às partes para a fabricação, uma coisa importante era o projeto ser local. Tá? Ou haver um compromisso de investimentos para fazer o projeto local. Tá? Os técnicos da Capri, alguns deles, começaram a interagir com a comunidade acadêmica. Tinha professores que tinham ido estudar fora, tinha funcionários do SERPRO, do Banco do Brasil, da Prodesp em São Paulo, que também eram técnicos de computação, mas falavam de indústria, falavam de política industrial e se encontravam até com alguns milicos também que eram técnicos. E em 74, 76, é que começa a se consolidar essa visão, tá, de que esse negócio era mais importante do que parecia antes. E aí entra essa conscientização de que você tinha que estar fazendo alguma coisa nessa área para o quanto que isso era importante para a soberania nacional. Tá? E a gente fez um modesto paper numa época chamada o PNI, quer dizer, uma política nacional de informática. A política de informática reservava o mercado para as empresas, mas exigia uma contrapartida. Em 5 anos elas teriam que nacionalizar aquele projeto e serem capazes de projetar a nova geração. Elas teriam que projetar um computador nacional. Foi admirável e, de certa forma, foi realmente assim, um sucesso completo que foi esquecido, porque depois chegou o microcomputador, que surgiu como uma outra coisa, bem de consumo em vez de bem de capital, e que o microcomputador matou o minicomputador no mundo todo. Né? Mas em 80 houve um fator que foi político e que mudou muito toda a história da informática daí em diante. O desenvolvimento na década de 80 foi alavancado pelos movimentos da segunda parte da década de 70 e pela formalização de uma política nacional de informática sancionada em 1984 pela Lei 7.232, que criou mecanismos de reserva e fomento para a indústria nacional de hardware e software. E aí o legado para a década de 80 foi quando você chegou aí em 83, 84, o Brasil era um dos poucos países do mundo que supria o mercado de minicomputadores com marcas próprias, com projetos próprios e com empresas próprias. Aqui ainda tivemos o desenvolvimento pela Cobra do SOX, um dos mais bem-sucedidos projetos de software brasileiro que chegou a ser certificado internacionalmente como Unix compatível. Não são poucas as parcerias virtuosas entre as mais variadas instituições e universidades do Rio de Janeiro, muitas dessas que tiveram como fruto relevantes inovações tecnológicas. Aqui vamos destacar uma de grande importância para o Rio de Janeiro, que foi aquela gerada para a exploração do petróleo. Na área de engenharia, quem puxou muito a computação foi a Petrobras. O começo de computação na Petrobras foi no Rio de Janeiro, outra vez o Rio de Janeiro presente. Né? Essas plataformas fixas que eram estaqueadas no fundo do mar, né, que estão em produção aí até hoje, né, anos e anos, foram projetadas com software nacional por um motivo muito simples. Não existia um software especializado em litoral de países como o Brasil e África.
Então isso foi usado, por exemplo, para a Petrobras resolver problemas de litígio com, por exemplo, com a empresa Chicago Bridge, que projetou a torre de garupa e a torre rompeu-se. E ela foi obrigada a indenizar a Petrobras. Em 1985, o governo norte-americano convocou o brasileiro para uma série de discussões sobre a reserva de mercado no setor de informática. 2 anos depois, diante da discussão da SEI de proibir a comercialização do MS-DOS da Microsoft no Brasil, o presidente Reagan anunciou retaliações ao país no valor de 105 milhões de dólares. O chamado Contencioso Brasil-Estados Unidos de Informática durou de 1985 a 1988, indicando uma série de retaliações comerciais para o Brasil. A reserva de mercado foi muito mais incomodativa e muito, vamos dizer assim, irritante, muito mais para os Estados Unidos do que para todos os inimigos que ela tinha aqui no Brasil. O que para mim mostra que ela podia ter erros, como teve. Nada é perfeitamente certo, mas para mim tem 2 fatores aí importantes. Primeiro, de que tinha alguma coisa certa, senão não tinha durado o que durou, com reflexo até hoje. Segundo, se o americano estava tão interessado em que aquilo não existisse como fonte de poder e soberania tecnológica, é porque realmente era importante. No início dos anos 90, ocorreu uma redefinição dessa área. Com o fim da PNI e a abertura do mercado para empresas estrangeiras, essa mudança, por um lado, contribuiu para o crescimento e variedade da oferta de mercado de informática do país. Mas, por outro, colaborou para o colapso de boa parte das indústrias de informática nacionais. Aí você divide num fla-flu, entendeu? Tem gente que acha que acabou com a indústria, tem gente que acha que era aquilo mesmo que tinha que fazer. O que eu acho é que houve uma saída muito desordenada. Não precisava ser assim. A Secretaria Especial de Informática, que regulava essas coisas, né? Tinha que aprovar a importação de componentes eletrônicos. Isso era um inferno aí para o pessoal, para qualquer que fosse o fim. E se tivesse sido mantido só para os mini computadores, talvez tivesse funcionado, mas não foi assim. E aí você compara o Brasil, por exemplo, da América Latina. Não tem nada parecido com o que a gente conhece de computação, né? Mesmo em outros países e tal, a gente deixou para trás muita gente. Infelizmente, isso se dá muito na área de software. Na área do hardware, principalmente na área de componentes, na década de 70, nós estávamos para a par com a Coreia. Agora, em matéria de componentes, acabou. Enfim, coisas desse tipo levam a gente a ter essa, vamos dizer assim, essa confiança, essa tranquilidade em dizer que o Rio de Janeiro realmente contribuiu enormemente para o Brasil progredir nessa área.